Queridos, hoje eu tenho um assunto muito relevante para nossas vidas. Eu confesso para vocês que é uma mensagem que precisa te amadurecer. Porque essa mensagem que eu vou ministrar nessa noite, se você, ao terminar o culto, não tomar uma atitude na sua vida, não tomar uma decisão, você pode continuar preso, amarrado, acorrentado. Um assunto muito delicado. Já foi muito delicado para mim, eu quero estar falando isso durante a mensagem, embora já dei meu testemunho aqui, mas eu preciso dar alguns exemplos para vocês. Mas eu de coração, eu queria toda a sua atenção nessa noite, porque eu acredito que Deus tem algo a falar para alguém aqui. Mas eu quero falar com você sobre este tema. Coloca na tela, por favor. Repita comigo: mágoa, o veneno da alma. Eu quero te chamar a tua atenção nessa noite, porque realmente, aliás, aqui na igreja, todos que são membros dessa igreja e participam da escola de treinamento de líderes e também os membros da igreja, nós indicamos o livro de John Bevere, A Isca de Satanás. É um livro que, se você é uma pessoa que se ofende facilmente e guarda mágoas, você precisa ler ele. Porque a mágoa é uma ferramenta do diabo. É uma ferramenta de Satanás. Contra mim, contra você, contra qualquer cristão. E antes de eu entrar no livro de Jó, porque eu confesso que eu não queria entrar no livro de Jó, porque eu acho uma mensagem, irmãos, como eu posso dizer para vocês? Para nível avançado de crentes. E eu vou soltar ela para vocês assim mesmo. Posso matá-los? Porque Paulo disse que ele desejava falar coisas de adulto com os coríntios. Mas ele, 1 Coríntios capítulo 3, olha, eu desejei falar coisas da carne para vocês, alimento sólido, mas vocês não estão prontos ainda. E esse é um tipo de alimento sólido, que se você não tomar cuidado, ele te mata. Olha lá, dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, pregação, o pastor tem hora que ele tem que tomar cuidado, porque ele às vezes está pregando a verdade, a Bíblia, mas a pessoa não está pronta ainda para aquele tipo de verdade, ela engasga. É como uma criança que, se você der um alimento para ela, que ela não está acostumado ou acostumada, ela vai morrer. Então eu não quero que você se engasgue nessa noite. Então eu tenho que ser muito cauteloso, cuidadoso, caminhar com passos curtos aqui, para você aprender como se curar. Porque, repita comigo, a mágoa é um veneno que eu tomo, esperando que outro morra. A mágoa realmente, ela é desastrosa. Uma pessoa magoada, só para você ter ideia, um cristão, que ele está na igreja, que ele deseja o ministério. Uma das coisas que Deus vai trabalhar na vida desse crente, é que ele não seja uma pessoa feridinha, uma pessoa coitadinha, de autocomiseração, porque para andar com Deus e perto de Deus, não pode ser uma pessoa ressentida. Nós vamos ver isso nessa noite. Não pode ser uma pessoa de mimimi. Não dá para andar com Deus, é impossível. Aliás, a Bíblia diz isso claramente. Quando lemos Hebreus capítulo 15, Hebreus 12, 15, 14, 15, dá uma olhada. Não é aí que eu vou ministrar, eu vou para o livro de Jó, mas eu preciso dar uma introdução aí. Veja bem, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que isso quer dizer?
O que é a graça de Deus? Quando nós somos salvos pela graça. O nosso acesso a Deus é pela graça. O que recebemos de Deus é pela graça. Quando oramos e temos acesso a Deus é pela graça. Então, como é que eu me excluo? Como é que eu começo a perder a vontade de estar na igreja, de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia? Como é que eu começo a me desanimar espiritualmente e por que muitas das vezes eu não me firmo? Eu começo a vir para a igreja, penso que está tudo bem, de repente, quando menos espero, as coisas não começam a dar certo. Elas começam a dar errado. Veja, eu tenho coisas importantes para falar com você nessa noite que o diabo não quer que você aprenda. Mas você vai aprender em nome de Jesus e vai sair daqui com a tua alma curada nessa noite. Em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Amém. Diga eu concordo. Então, por que você vai ver algumas pessoas, elas tentam voltar para a igreja, elas tentam se firmar, elas têm até alegria no começo, mas vai chegando um momento que parece que vai travando para elas, as coisas vão dando errado, e de repente um desânimo bate, que ela nem sabe de onde vem, e começa a se desanimar, e começa a vir de novo desejos mundanos, e ela até pensa, ela nem entende o porquê está acontecendo. O que me exclui da graça de Deus? O texto vai dizer, olha, raiz de amargura. Então, quando brota uma raiz de amargura no meu coração, quando desce uma mágoa, quando ela se aloja no meu coração, é por isso que eu aprendi uma coisa. Eu era aquele tipo de pessoa que eu me feria facilmente. Qualquer pessoa que eu ouvisse falar mal de mim, eu sentia muito. Sabe como eu mudei isso? Não mais ignorando. Quando eu escuto alguém me atacando ou falando mal de mim, eu oro muito a Deus pedindo, Senhor, me proteja dessas palavras, não deixa que elas atinjam o meu coração, porque eu não posso pedir a Deus que ninguém fale mal de mim, mas eu posso pedir a Deus para Ele proteger o meu coração. Então eu apresento diante de Deus o que foi dito e falo, guarda o meu coração, porque eu já senti, irmãos, eu sei o que é carregar mágoa no coração. Eu sei o que é. É terrível. É terrível. Então o que vai me excluir da graça de Deus, o que vai me tirar da presença de Deus, o que vai me impedir de servir a Deus, é quando uma raiz de amargura brote no meu coração. Aí ela tem um resultado, olha só o que é pior disso tudo. Porque essa raiz de amargura, quando ela brota, ela vai causar perturbação, repita comigo, contaminando muitos. O que acontece com uma pessoa magoada? Ela vai na loja, muito mais. Chega lá, a Jéssica atende ela e atende de forma atenciosa. Dá uma atenção a ela legal, trata ela bem. E essa pessoa está comprando roupa. E o assunto ali é comprar roupa, mas essa pessoa amargurada, qualquer pessoa que lhe dá atenção, ela abre o coração e começa a contar o que aquela pessoa que ofendeu lhe fez. Você não sabe o que eu passei, o meu pai, ou a minha mãe, menina, o meu marido, ou o meu filho, olha, fez isso comigo, assim, 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 desse jeito, e você dá detalhes da sua forma, da sua maneira, e aquela pessoa que está te ouvindo, ela vai ouvir aquilo, vai acreditar, ela vai falar com a outra amiga dela de trabalho. A amiga de trabalho vai chegar em casa e vai dizer, hoje eu estava no meu trabalho, a minha amiga foi atender uma cliente, a cliente falou isso para ela, e aí a mãe que está em casa vai ouvir aquilo e vai ser contaminada, e muitas pessoas vão passar a sentir raiva da pessoa que você sente, só pelo seu ponto de vista, só pelo jeito que você fala. Então, uma pessoa amargurada, ela tem um alto poder de contaminar muitos. Muitos. Olha como isso é sério. Ela leva consigo um veneno e ela vai envenenando pessoas. Por isso que eu sempre digo, temos que ouvir os dois lados. Sempre ouça os dois lados. Aprenda isso. A história, ela possui dois lados. Ouvir um lado só é complicado,
Porque eu, quando conto, eu conto a minha história, do meu jeito, da minha maneira, eu dramatizo, eu ponho minhas emoções. Mas eu quero que você entenda o que é uma mágoa. E uma pessoa assim na igreja, imagina assim uma pessoa no nosso meio, no culto. Imagine uma pessoa com mágoa do pastor. O poder que ela tem de começar a passar o que ela sente para os outros. O pastor fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Desse jeito ela começa a passar isso dentro do corpo, dentro da igreja. E o pior, eu vou te magoar. Eu vou magoar muitos de vocês. Aí espere isso, tá? Porque eu sou homem, eu erro, eu falho. Esse lugar é um lugar de pecador, de gente cheia de temperamento, gente que está sendo tratado, gente difícil. Afinal de contas, a igreja é isso. Pelo menos deveríamos entender isso como uma mensagem de domingo, que esse lugar é um lugar de pecadores perdoados que esperam outros pecadores chegarem. Então o que me exclui da graça de Deus? O que me afasta de Deus? O que me separa de Deus? A raiz de amargura. E me torna uma pessoa que eu passo a contaminar as pessoas com uma história de autocomiseração, autopiedade e pior, queridos, eu passo a criar amargura nos outros. Agora, quando se fala disso com pessoas, ou no relacionamento pessoal, porque o 16 vai ensinar que é disso que está tratando, olha o versículo 16, vai dizer o seguinte, volta no 14. 14 primeiro vai dizer assim, esforça-se, repita comigo, esforça-se. O Isaías postou uma imagem no Facebook de uma Bíblia bem apertadinha, uma pessoa no meio dela dizendo, o caminho é apertado. É um esforço viver em paz, irmãos. Viver em paz não é uma condição de esperar que o outro faça tudo o que eu espero que ele faça. E que ele me trate da forma que eu quero que ele me trate. Viver em paz, repita comigo, é um esforço. Entenda isso, por favor. Viver em paz é um esforço. Esforça-se para viver em paz. Com todos. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque a nossa santificação, ela é demonstrada nos nossos relacionamentos. Não tem como eu me aproximar de Deus e eu me tornar uma pessoa ruim, amarga, dura, implacável e maltratar pessoas. Não tem como. Uma pessoa santa, ela santifica pessoas, ela contagia pessoas, ela leva pessoas a Cristo. Então, nesse momento eu vou tratar nesse momento e no final, de mágoa com pessoas. Mas eu quero te falar de uma mágoa que é muito difícil as pessoas assumirem. De um tipo de mágoa que às vezes as pessoas não gostam nem de falar que tem ela. E enquanto elas não colocarem isso para fora, vai ser um problema grave. E muitos têm vergonha de assumir isso. E para isso nós precisamos ir para o livro de Jó, no capítulo 1 e o capítulo 2. E eu não vou poder ler o livro todo, se você quiser ler esse livro em casa, mas eu quero te mostrar uma coisa sobre este livro. Jó, capítulo 1. E eu quero te mostrar por que pessoas ressentidas, pessoas que se ferem com facilidade, pessoas que se magoam não vão conseguir andar com Deus. Não vão conseguir nunca ter intimidade com Deus e nunca vão conseguir ter firmeza na caminhada com Deus. Não é que Deus não queira, é impossível. É impossível. Nós vamos ver que isso é impossível. Porque qual é o pensamento que eu e você temos? O que se prega, irmãos? Presta bem atenção, por favor. Eu preciso dar ênfase nisso. Dos anos 70 até meados de 95, todo crente que entrava na igreja
entrava por uma promessa. Qual era a promessa que ele esperava receber de Deus e o que era pregado constantemente na igreja? E quando se falava, os crentes eram tomados de língua, de choro, de contágio. Era-se falado que agora que aceitamos Jesus, nós vamos morar no céu, nós teremos vida eterna, iremos morar em ruas de ouro e de cristal. Então, a promessa de vida eterna era a ênfase. O que de uns tempos para cá vem mudando muito. Vem mudando demais o evangelho. E as pessoas às vezes não entendem. E elas abandonam a vida eterna por causa de problemas temporais. E a Bíblia não diz que não passaríamos por problemas temporais. Jesus fala em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Então, por não se prometer hoje, por crente não pensar mais em vida eterna, por ele não pensar mais no céu, o apóstolo Paulo, ele parecia um kamikaze. Kamikaze foi, se eu não me engano, os chineses ou japoneses ou no Vietnã, quando estavam perdendo a guerra, eles lançavam os aviões com eles mesmos. Eles vinham pilotando um avião, estava perdendo a guerra, parece que alguém me lembra aí, não sei se foi a China, para os Estados Unidos, foi isso? Japão? E os caras iam, mano, os caras viram que estava perdendo, então os caras iam com o avião e foram se suicidando. Então, eu preciso nessa noite te fazer observar alguma coisa, um perigo gravíssimo, mas muito grave. Porque o que acontece hoje? Acontece o seguinte, todo ano há uma expectativa de que o ano novo será melhor. O ser humano ele está programado para pensar que tudo vai melhorar. Nós somos programados para isso. Até o que se busca na igreja é isso. Se ouvir na igreja é isso. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu quero saber se Deus vai restaurar meu casamento, se Deus vai me curar a minha saúde, se Deus vai fazer isso ou fazer aquilo. Está errado isso? Não, não está. Está errado quando isso toma o lugar da maior promessa que eu tenho. A vida eterna. Quando essas coisas estão na frente da minha visão da eternidade. Quando eu não entendo que Deus irá me livrar, irá me levar eternamente para a glória, que nesse mundo eu estou vivendo uma vida passageira. Mas eu digo que nós somos programados, eu mesmo prego isso. Eu acredito realmente em melhoras, eu acredito num amanhã melhor, nós acreditamos nisso, e Deus quer que nós acreditamos nisso, porque Deus nos manda pensar coisas boas, trazer memória o que dá esperança. O próprio Deus quer que o crente viva assim. Só que eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar um perigo. Porque nós temos a ideia que só acontecem problemas com quem anda errado. E que quem anda certo, quem faz tudo certo, quem busca Deus e quem coloca a vida diante de Deus, não vai dar problema nenhum. E aqui é que está um engano grandíssimo. Então vamos ler nesse livro de Jó, porque esse livro nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Outra coisa, eu sei que vai ficar repetitivo, alguns irmãos estavam no Gêmeos, mas adoração não é louvor, não confunda isso, por favor. Adoração, repita comigo, adoração não é louvor. Isso que foi feito aqui não é adoração. Isso é louvor. Adoração é um estilo de vida. Quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, ela perguntou, mestre, alguns dizem que nós devemos adorar aqui em Samaria, outros dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, e o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus disse, mulher, a hora vem,
E na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Falando que agora a adoração seria na hora que o carro bate, na hora que eu sou mandado embora do meu emprego, na hora que chega um exame com a notícia que estou com uma doença, na hora que um filho morre de um acidente. Adoração é o que eu faço diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas da vida. Nós vamos ver isso. Quando surgem as dificuldades, aí eu vou saber que tipo de adorador eu sou. Na igreja eu entrego o meu louvor. A palavra louvor é elogiar. Então o que fazemos aqui é dar elogios a Deus. Isso quando usamos o louvor para isso. Quando não usamos para dar elogio para a gente. Porque o objetivo do louvor é para Deus. Mas você vai observar que mesmo assim as nossas músicas têm a ver com melhora a minha vida, melhora a minha semana, melhora a minha condição, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá isso. E até, nós temos até grande dificuldade, até mesmo para louvá-lo. Porque no louvor, em vez de estarmos louvando, estamos pedindo para nós, exigindo para nós. Então até para entregar o louvor está difícil. Então a adoração é o que eu faço, longe dos olhares de pessoas, dentro da minha casa, diante das notícias ruins, das dificuldades, aí é que eu posso demonstrar a minha adoração. E o diabo, que Apocalipse capítulo 12 diz que nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Põe lá Apocalipse 10, Apocalipse 10, 12. 10, versículo 12, não tem? Não tem o 10, 12? Então põe no 12, 10, por favor. Isso. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado, repita comigo, o acusador de nossos irmãos. Olha lá. Que nos acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Então, o que nós vamos ver nesse livro, acontece hoje também. Está lá no Apocalipse. E do que o diabo nos acusa? Qual é a acusação dele diante de Deus? São duas específicas. Duas. É por isso que esse evangelho da prosperidade, ele é maligno. Porque o evangelho da prosperidade diz, o crente não pode passar por dificuldades financeiras. E o crente não pode ficar doente. Propagado por Kenneth Reagan, T.L. Osborne, Benny Hinn e os pregadores de uma época em que vieram ensinando isso. Morre Cerulo. Crente não pode ficar doente. Crente não pode passar por dificuldades. Voltando para Jó capítulo 1. Veja. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Repita comigo, evitava fazer o mal. Temia a Deus. E era justo, íntegro. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. E era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha o cuidado de Jó. Terminando o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que
purificassem de madrugada, e ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Talvez os meus filhos, não é nem ter falado, irmãos, aqui dentro. Porque esse pecado que eu vou dizer hoje, essa mágoa que eu vou tratar, muitas das vezes a gente não fala, ela fica aqui dentro. A preocupação de Jó não era nem que eles tivessem falado, é que era lá no íntimo eles tivessem falado alguma coisa contra Deus. E olha só o que vai dizer, e essa prática, repita comigo, e essa prática era constante de Jó. Agora presta bem atenção. Nós temos segunda-feira, todas as segunda-feiras, mãe de joelhos e filho de pé. Por que eu estou te falando que a gente tem que aprender a andar com Deus e o perigo, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, aprenda isso. Quais são as pessoas com maior poder de nos ofender? Quem quer chutar aqui? As mais? Correto. E quando eu estou próximo de Deus, será que eu não tenho um poder de ficar muito ofendido com Ele também? Quando Ele erra comigo? Porque Deus não erra, mas eu estou usando uma linguagem humana. Eu estou usando vou voltar à teologia agora, vou aprender a voltar a falar teologicamente. Tem uma palavra que se dá quando você transporta Deus para uma linguagem humana. Eu esqueci. Certo? Então veja bem. Volta ao versículo 5. As pessoas que têm o poder de nos ofender são aquelas mais próximas. Deixa eu te falar. Por que Deus às vezes não permite muitas pessoas terem intimidade com Ele? Ou na verdade muitas pessoas nem conseguem. Justamente por causa disso. Porque, acredite você ou não, vamos nos ofender com Deus. Da mesma forma que nos ofendemos com pessoas. Isso. Então, veja bem. A Bíblia diz que Jó era um cara íntegro, temente, fazia tudo correto, homem de oração, tudo que nós falamos que um crente tem que fazer para viver. Só que, irmãos, uma pessoa para ter intimidade com Deus, para conseguir manter uma vida de oração, para conseguir manter uma vida consagrada, uma vida íntima com Deus, ela não pode ser uma pessoa que dá ouvido a falatórios, não pode ser uma pessoa que dá ouvido que falam mal dela, não pode ser uma pessoa que guarda ressentimento, senão ela não vai conseguir ficar perto de Deus, porque às vezes ela mesma vai se decepcionar com Deus. Por quê? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas começa a entender que quanto mais próximo de Deus, você corre um perigo tremendo de se magoar profundamente com Ele. E você vai ver que isso aconteceu. 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? É Deus que está dizendo, tá? É Deus que está afirmando, Deus, não é Jó. Ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí o diabo vai lançar o primeiro questionamento. Que eu vou lançar para você nessa noite também, que está aqui dentro. E a gente tem coisa para aprender. Você está com tempo para isso? Porque eu vou viajar, mas se você quiser, a gente está com tempo. Tem certeza? Então nós vamos varar a madrugada aqui. Será que, veja bem, repita comigo, será que Jó não tem razões? Repita comigo, não tem razões para temer a Deus?
Veja a primeira coisa que o diabo diz: ninguém te serve sem uma razão. Sem uma causa ninguém te serve. O ser humano não se achega ao Senhor pelo que o Senhor é. Só chega se ele tiver uma razão. Problema familiar, problema no casamento, problema financeiro, ele está atrás de alguma resposta, ele está atrás de um sufoco. Não se assuste não, porque eu vim assim, tá? Eu vim porque eu estava numa situação difícil também. Então, se você veio desse jeito, não se preocupa, mas a gente se corrige. A gente se corrige no caminho. Mas eu vim assim. Vindo mesmo, se você veio, não veio, amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu vim porque eu estava a ponto de me matar e eu não tinha mais o que fazer na minha vida. Depois eu fui aprendendo, amadurecendo. Mas a indagação do diabo é: eu duvido. Quantas vezes você viu alguém entrar na igreja e dizer: eu estou aqui porque eu reparei a criação, eu não tenho falta de nada, eu não tenho doença, minha família é uma bênção. Como Zaqueu, que chegou lá, um homem rico, e disse: Senhor, vem morar, vem aqui na minha casa. Homem riquíssimo. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou passar a restituir, eu vou pagar todas as dívidas que eu tenho. E Jesus disse: hoje a salvação veio na sua casa. Alguém que vem aqui e diga: eu vim servir a Deus porque eu reparei a natureza, eu reparei tudo e eu não tenho nada para pedi-lo, mas eu quero adorá-lo porque eu reconheço que Ele é Deus, ninguém é grande como Ele. Então, o diabo diz: sem razão, ninguém te serve. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, tudo tem que ter uma razão. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu isso? O ser humano, ele tem isso intrínseco nele, ele tem isso na sua alma. Repita comigo: mágoa. Até esqueci o tema. Veneno da alma. Então veja bem, olha a alma ela quer razão. Por isso que Davi está dizendo: por que estás abatida, minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus. Aquieta-te. Porque a alma quer razão. Qual é a razão? Qual é o motivo? Por que isso aconteceu? Então o diabo está dizendo: ele tem razões. Tira a razão. Tira a razão dele. Tira a razão dele te servir. E qual é a razão que o diabo está dizendo que Jó tinha? Vamos para o próximo versículo. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Veja. E da família dele, tudo quanto ele possui? Então, primeira coisa, todo mundo era roubado. Todo mundo era assaltado. Ouvia que estava roubando lá na terra da fulano, fazenda do outro era roubado, mas nunca se ouviu de um roubo na casa e na família de Jó. Ninguém tocava em nada dele. As coisas eram intocáveis, porque havia uma proteção divina sobre a vida de Jó, a família e tudo quanto ele tinha possuído. O diabo disse: você colocou uma cerca em volta dele. E olha lá. E tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então o primeiro questionamento do diabo é: imagine você, irmão. Nós estamos aqui na igreja. Isso durou 8 anos o que eu vou pregar. 8 anos que isso aconteceu. Estamos aqui na igreja e todo dia você vai ver alguém falando: não melhora, minha vida não melhora. Eu estou ruim nisso, eu estou ruim naquilo, eu estou ruim naquilo. Não era para se ouvir isso. Porque eu acredito que uma vez que eu acredito que eu fui salvo do inferno, da condenação eterna, e que Deus me livrou da pior coisa que está para esse mundo passar, não é o governo do Lula, não é o comunismo, é o fogo do inferno, onde aqueles que não creram em Jesus irão para lá. O inferno existe, é mais real, e pessoas estão descendo para lá agora. Mas
porque nós temos um monte de pessoas na igreja hoje e um monte de pregadores que têm medo de pregar a verdade, têm medo de ensinar o evangelho, porque não querem perder pessoas. Ao contrário, põe lá campanha disso, campanha daquilo, essa semana campanha para aquilo, e essas igrejas lotam, toda semana um pregador diferente. Promessas e promessas de um Deus que mais parece uma Black Friday, uma promoção. Já viu como as pessoas ficam na loja, quando vai ter Black Friday, elas ficam ali aguardando. E aqui tem um problema, porque nós estamos lidando com pessoas que vieram a Deus porque tem uma razão. Agora, quantos vão continuar quando não houver mais razão? Porque a gente tem uma mania de querer vir à igreja. Qual é a razão de eu estar indo na igreja? Qual é a razão de eu estar buscando a Deus? Eu estou buscando a Deus porque meu casamento está ruim, porque as coisas não estão boas, porque eu estou depressivo. E quando não houver razão? Então o diabo diz, o ser humano não te busca sem razão. Tira a razão, deixa o ser humano sem razão. Deixa o ser humano em dúvida, deixa o ser humano em questionamento, deixa o ser humano numa situação difícil. Deixa ele aonde ele não sabe por que as coisas estão acontecendo e você vai ver qual vai ser a atitude dele. Ele vai blasfemar de ti. E eu digo mais nisso daqui. Quando o ser humano chega a esse estado de Jó, aonde ele está passando por uma coisa que não tem razão, porque observe comigo, diga comigo, nem tudo terá uma razão. Aprenda isso. Aprenda isso, nem tudo terá uma razão. Sem razão. Amaldiçoará na tua face. Então o diabo diz, olha, o ser humano não te serve sem ter uma razão. E na hora que ele tiver sem razão nenhuma, ele te abandona. Toque em tudo que ele tem. Em vez da vida dele começar a dar certo, faz ela começar a dar errado. Em vez dele receber bênção, faz ele começar a receber consequências na vida dele. Você vai ver se ele não vai te amaldiçoar. É assim que o diabo nos acusa diante de Deus. Aquilo lá é um bando de interesseiros. São um bando de interesseiros. Só estão te servindo porque têm interesse. Mas tira a razão deles. Tira o que eles mais amam. Tira o sentido do que eles estão buscando. E você vai ver se eles não te amaldiçoam. Se eles não desistem. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Os servos começaram a vir, dar notícia dizendo, fogo de Deus caiu do céu e matou as suas ovelhas. Vieram os ladrões e roubaram todos os seus camelos. Seus filhos estavam reunidos numa casa. E deu-lhe um baita de um tufão, de um vento, e caiu e matou os 10. Você consegue imaginar? Você lá na cidade, no velório, com todos os seus filhos de uma só vez no caixão? Você crente, de oração, que está perto de Deus. Lembra que eu falei no começo? Quem que nós temos a tendência de mais ficarmos ofendidos? E quando eu estou próximo de Deus, e se isso acontece comigo? Ué, mas por que, gente? Eu sou crente, eu faço tudo direito. Eu estou buscando, que sentido tem então buscar Deus? Que razão tem então ser crente? O que adianta ser crente? O que adianta buscar Ele? Eu estou buscando a Ele e eu perdi meus filhos num acidente. Sabe o que é enterrar 7 filhos homens e 3 filhas mulheres
em um só dia. Sabe, esse livro nos mostra um homem passando por isso, mas eu pergunto, será que nós chegamos aqui a esse extremo para que a nossa fé seja testada? Capítulo 2. A NVI diz no outro dia. Eu não concordo com essa tradução, por isso que eu sempre falo. Hoje em dia você tem que ter 3, 4 Bíblias, e quando ler, sempre comprar as traduções. Muda a NVI, para vocês verem como é que muda a coisa. Muda a NVI, põe outra. Num dia, não é no outro dia, muda de novo. Em um outro dia, em um outro, não é no outro dia, muda de novo. Põe a revista corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Põe a transformadora, a NVT. Certo dia. Isso quer dizer que o diabo atacou Jó e passou um tempo. Não foi no outro dia. Veio, matou os filhos, tirou os seus bens, deu uma pausa, e em outro tempo ele veio de novo. Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. E Satanás, agora sim, repita comigo, o acusador. Veja que no primeiro ele não era chamado disso. Agora a Bíblia está nos indicando que ele é o acusador, mesmo do Apocalipse. Veio com eles. A primeira coisa que o diabo nos acusa é, sem razão, uma pessoa não vai para a igreja. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Aquele dia que parece que o mundo desaba na tua cabeça. Você recebe a notícia que sua filha estava doente, seu marido faz uma coisa que não agrada, chega lá uma conta que você não estava esperando, chega a notícia que seu pai estava ruim, e nesse dia você fala, eu não tenho razão para ir na igreja, eu estou triste, eu estou acabado. Pois era esse dia que você deveria estar aqui, se realmente você adora a Deus. Mas o que muitos fazem? Eu não fui, sabe, eu estava muito chateado, eu estava muito ferido, eu estava muito assim, então não estava bom para estar indo na igreja. Eu para ir na igreja eu tenho que estar bem. Eu tomei um remédio e dormi. Eu fui andar para espalhar, para minha cabeça espanecer. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Agora observa o que Deus diz. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, e homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Agora presta bem atenção. E não perdeu, repita comigo, não perdeu. Porque tem gente que perde. Não perdeu a sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo. Agora, irmãos, é para acabar. Repita comigo, sem motivo. Aqui está a segunda coisa que acaba com muita gente. A primeira é a razão. E depois, quando a gente descobre a razão, a gente quer saber o motivo. A pessoa é assim. Tudo tem que ter um motivo. Qual é o motivo? Deus está dizendo, você atacou ele, primeiro, sem nenhuma razão. E segundo, sem nenhum motivo. E é aqui que está um problema grave. Porque quando o crente começa a passar por alguma coisa que ele não consegue entender, e que ele não consegue saber o motivo, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar, se na igreja não estiver pregando o que ele quer como resposta, o que ele quer como motivo, se o pastor não falar o que ele espera, ele vai começar a procurar a igreja.
Eu vou em tal igreja, eu vou naquela, porque ele vai começar a falar, olha, estou passando por isso, olha, você deve ir em tal lugar. E é aí que as pessoas começam a andar de um lado para o outro. E aí, muitos crentes, assuste você ou não, foram parar dentro do espiritismo. Alguns vão para dentro do cemitério. Porque a perda do filho foi tão dolorosa, que alguém disse, se for no espiritismo, encarna lá o filho, vai conversar com você e vai te explicar. E é por isso, coisa que a Bíblia se cala, diz que o morto não volta, não tem purgatório, é céu ou inferno, mas é por isso que existe espiritismo, existe tudo isso, porque o ser humano, ele quer resposta, seja no tarô, no búzio, seja no signo, ele quer motivo. Agora veja, nem tudo que acontece na nossa vida terá uma razão ou terá um motivo. Deus disse, não há razão para ele estar passando por isso e não há motivo para ele estar passando por isso. E aí, irmão? Pense comigo. Pense comigo, se você está noivo de alguém, noivo de uma moça. Imagine você noivo de uma moça, noivo com ela, tal. E aí um dia você vai na casa dela e diz, bem, eu tenho uma notícia para te dar. Nós vamos casar, mas nós vamos casar e olha, você não sabe o que é, eu estou grávida do Espírito. Eu estou grávida do Espírito. A Bíblia diz que José não entendeu nada. Saiu. Ainda bem que a Bíblia diz que era um homem justo e não quis infamá-la, porque se ele infamasse, Maria morria apedrejada. Tão santa que ela era. Ela era tão santa que José desconfiou dela. Por que não acreditou? Você vê como é que ela era santa. O anjo que teve que ir lá e falar, não temas receber Maria, mas no momento ele não entendeu nada. Nem tudo o que acontece na nossa vida terá um motivo ou terá uma razão. Simplesmente as coisas irão acontecer. Nós vamos entender, eu e você nós temos o privilégio de entender. Jó não entendeu nada. Você pode ler todo o livro de Jó, que quando Deus foi falar com ele, ainda chamou a atenção dele. Depois de tudo que Deus fez, Deus chamou a atenção dele. Porque a gente espera que depois de uma luta, Deus vai vir passar a mão na nossa cabeça. Imagine, os discípulos estão no meio de uma tempestade, o barco está quase virando, eles acordam Jesus, Jesus repreende o vento e grita para eles, homem de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? Pessoas magoadas e ressentidas e com autocomiseração não vão conseguir servir a Deus. Porque quanto mais próximos de Deus, maior pode ser a probabilidade de eu me ofender com Ele. Eu oro, eu busco, eu vou na igreja, eu sou do louvor, eu evangelizo, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo certo, porque Deus está permitindo isso na minha vida. Então, não, era para dar certo. Era para estar tudo bem. Afinal de contas, eu tirei na caixinha de promessa e saiu, sou contigo, sou o teu Deus, não temas, a vitória é sua. Por que está acontecendo tudo errado? Durante 8 anos, nenhuma porta de emprego se abriu para esse homem. Mas não para por aí não, qual é a segunda dúvida do diabo? Eu disse para você, que nós temos que entender que nem tudo que acontece tem razão, motivo, mas continua lá. Aí vem um diabo de novo e diz assim, ó, Satanás respondeu, pele por pele, um homem dará tudo que tem para salvar a sua própria vida. Olha o 5. Estenda a sua mão e tira o quê? Tira o quê? Pastor, não vou na igreja hoje não, que eu estou com uma dor de cabeça. Estou passando mal.
Ontem uma irmã falou comigo, pastor, o que o senhor falou é muito sério. Eu ouvi pastores falarem que depois do Covid, muitos crentes nunca mais voltaram na igreja. Eu estou falando, pastores falaram. Irmão, depois da crise do Covid, muitos crentes não retornaram mais à igreja. Eu, quando peguei Covid, eu estava pregando. Irmãos, quando eu estava trabalhando aqui na igreja, estava morrendo um monte de gente de Covid. Os irmãos que eram afastados, eu dizia, vem para a igreja me ajudar. Aqui parecia um leprosário. Teve gente que criticou ainda, me criticou. Que pastor é você que não está seguindo as leis, mas está aqui hoje. Mas recebi crítica ainda nessa época, eu construindo isso aqui. Trabalhando de pedreiro. Poderia simplesmente colocar alguém para trabalhar, a igreja empreitar e pagar. Porque eu não sou pedreiro da igreja, sou pastor da igreja. Mas estava aqui trabalhando. Não peguei Covid, não fiquei doente. Sabe como eu peguei Covid? Pregando na campanha de 12 dias de clamor. Os 4 últimos dias da campanha foram os dias mais terríveis da minha vida. Eu nunca fiquei tão doente. Eu nunca tive conjuntivite. Eu nunca tive perca de paladar. Eu nunca tive, queridos, vertigem de tontura, fraqueza. Isso durou aproximadamente 40, 50 dias. Nas minhas primeiras férias, a primeira férias da minha vida, com 42 anos de idade, eu nunca tinha ido para um lugar com a minha família. Enquanto a Fernanda, a Gabi e o Josué descia, graças a Deus, eu fiquei todos os dias, ela sabe, na cama. Eu não sabia se ficava de lado, sentado, com uma dor horrível nas costas, nas pernas. Fui descer enquanto o irmão falava comigo, eu dizia, meu Deus, me ajuda, eu vou cair desmaiado aqui. Uma tosse que uma hora vinha e não parava. Você acha que não me deu medo de voltar na igreja? Pavor de voltar na igreja? E a irmã falou comigo, pastor, verdade, eu, sinceramente, depois do Covid, eu fiquei tão mal, que eu pensei em não voltar mais na igreja. O diabo está dizendo o seguinte, um crente sem saúde, toca na saúde dele. Deixa ele saber que está com câncer, que está com uma AIDS, que uma doença grave, e ele vai desanimar, ele não te serve. Veja, é isso que o diabo diz. A pessoa só te busca se tiver saúde. Sem saúde ela não te busca. Eu vou repetir isso aqui, porque tem pessoas novas na igreja. No Rio de Janeiro tinha uma irmã Clarice, uma senhora escura, gorda, mas uma mulher muito usada por Deus. Ela estava pregando e de repente ela descia no altar e Deus revelava a vida das pessoas, ela colocava as mãos na vida das pessoas e era de fato uma mulher de Deus. Não era essa revelação que tem hoje não. Seu endereço, seu Facebook não. Pessoas choravam. Ela orava, pessoas eram curadas. Coisas que não tinha dúvida. E não era um culto, ela era conhecida no Rio por muitos anos na nossa obra. Ela era do Brasil para Cristo, pregava nas igrejas, Deus usava muito. Um dia ela chegou na casa da mulher do pastor, Ana Lúcia, e ela disse, Ana Lúcia, eu vim aqui porque Deus tem um recado para te dar. E a Ana Lúcia disse, espera, irmã Clarice, eu vou arrumar aqui os tapetes do banheiro. Já viu aquela pessoa que alguém chega na casa, ela não arruma a casa, mas quando chega ela vai arrumar. E deixa eu dar uma arrumadinha aqui na pia. E a irmã Ana Lúcia, eu tenho um recado de Deus para te dar. Quando a irmã terminou o que tinha que fazer, sentou, pode falar. Falou, agora você vai orar para Deus te revelar, porque Deus não é o teu empregado, Ele tem que esperar por você. E não falou. Essa irmã, com diabetes, perdeu a perna, ficou internada no hospital do Rio. E os irmãos da nossa igreja amavam muito e foram visitá-la. Eu não estava dessa vez. Contam que um irmão entrava e saía em crise de choro. E quando saía, chegava a deitar no chão. E as pessoas perguntando, e a pessoa não falava, chorava profundamente. Entrava outro, saía do mesmo jeito. E os irmãos então dizendo, meu Deus, eu não estou nem com coragem de entrar, essa irmã deve estar muito ruim, porque olha como é que estão saindo lá de dentro, deve estar horrível. E as pessoas entravam e saía outro chorando.
Passado, ela faleceu, os irmãos foram contar. Foram para fazer uma visita a ela. Ela estava na cama com a perna amputada. Mas na cama Deus a tomava em línguas estranhas e continuava a falar para aquelas pessoas o que Ele tinha na vida delas, o que elas estavam passando. O dom ainda estava ali, no leito da enfermidade, o poder do Espírito Santo, a unção de Deus. E em vez das pessoas visitarem ela, saíam visitadas por Deus. Não aplaude o Senhor, queridos. Doente, sem perna, diabetes. O poder do Espírito estava ali. Ela não estava questionando, indagando. Agora deixa eu te falar uma coisa, por favor. Eu disse que eu tenho muita coisa, eu vou ter que cortar, porque senão eu vou me alongar muito Mas se um dia vocês estiverem com vontade realmente de aprender, que eu vejo às vezes irmãos reclamando que acaba tarde o culto, no dia que tiver essa fome, pode ter certeza que nós vamos passar aqui bastante tempo ouvindo Deus falar conosco, porque Deus quer falar conosco. Deus deseja falar conosco, Ele quer nos ensinar. O texto do apacentar vai falar dos amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam acostumados a ver Jó na bênção. Quando eles encontram, me lembram de voltar nessa questão da saúde, quando eles encontram com Jó e vê Jó naquele estado, aliás, por favor, vamos continuar o versículo 6. Pois bem, diz o Senhor, faça o que quiser com ele, repita comigo, mas poupe-lhe a vida. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos aqui já tiveram, seja sincero, com crise de falta de ar? Levanta a mão. Mas aquela falta de ar, de desespero. Levanta a mão. Naquele momento, tudo que você queria não era voltar a respirar normal? Veja, puxa agora, faz assim, ó. Agora pede seu irmão para levantar o braço e faz de novo. Brincadeira, faz isso não. Eu tenho que brincar um pouquinho. Presta atenção. Olha, faz isso aqui de novo, ó. Isso aqui já é motivo de virmos para a igreja e adorar o Senhor. E a gente não dá valor, porque é nos oferecido de graça, está aí e a gente não costuma agradecer. Obrigado por esse ar. Pensa num cara que gosta de perfume, eu estava lá em Porto terça e o Edson balançando o braço, balança, conversa. Falei, não é possível, cara, deixa eu te dar uma cheirada, cara. Que perfume é esse? Rapaz, eu não aguento esse cheiro seu. Está cheiroso demais, eu gosto de perfume. Ih, pastor, esse perfume aqui, cara, fui ver o preço, 500 e pouco. Falei, a hora certa eu peço a igreja de presente. Ele disse, não, eu vou te dar. Eu tenho um lá de 200 ml, eu vou te dar. Eu vou fazer questão de me encher e passar aí, vocês vão sentir o cheiro. Como é que é o nome, Cleiton? Ralph Lauren. Pensa com um cara que gosta de cheiro, é eu. Ralph, e não gosta de usar coisa ruim não, irmão. Vem com perfume barato para mim não, que eu dou para Gabi, dou para Fernanda, eu não uso. Me desculpe, mas eu não uso. Eu tenho trauma. Minha mãe tinha aqueles perfumes da Avon, aqueles que pareciam um vidro de cristal, lembra? Um vidro de cristal, que ele dava uma dor de cabeça. Minha mãe tacava 3 daquele, um do lado do outro. Sabe, eu estou falando mal não, tem irmão que vende aí, tem uns que gostam, mas que pavor que eu tinha daqueles perfumes. Só tinha um vidro bonito. Mas pensa num cheiro para matar. E a minha mãe lotava aquele trem doce dentro de casa, saía toda rebolosa. Tomei trauma de coisa ruim. Eu gosto de perfume cheiroso. Então, por que eu estava falando isso? Ao respirar, veja bem, nós não estamos acostumados com o fôlego de vida.
Deus falou, ó, faz tudo, mas poupe-lhe a vida. Sabe por quê? Porque enquanto estamos respirando, aí da esperança, enquanto tem ar no nosso nariz, Deus pode mudar toda a nossa história. Você pode estar no hospital, mas enquanto tiver ar no teu nariz, não desista. O médico pode ter falado, ele morreu de forma cerebral, não tem mais jeito para ele. Em alguns países se aprovar a eutanásia e se pede à família para desligar o aparelho. Diga não, ele ainda respira e enquanto respira, Deus age. E se morrer também, ele ressuscita. Poupe-lhe a vida. Deixa ele vivo, que eu me entendo com ele depois. Tocou, diz que Jó teve doenças, coceiras, saiu tumores em seu corpo, que ele tinha que se coçar com caco de telhas. Era algo horrível. Aí quer ver o que acontece? E eu não culpo, tá, irmãos? Mas eu queria te chamar a tua atenção, irmão, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Se você tem uma mulher que na hora da dificuldade que você está passando, na hora que você está passando uma provação, uma crise, ela faz isso aqui, ó. Olha o 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Não, pode deixar lá. Pode. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou-lhe em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó então, em meio às cinzas, raspando a pele com um caco de cerâmica, sua esposa. Pensa bem. Sei lá, dizendo, mulher, eu não vejo saída. O médico disse que eu estou com câncer e eu estou desempregado, eu estou numa situação difícil. Ela fala, amor, pula ali de cima da sacada. Não tem coragem de tomar veneno, não, dorme que eu te dou dormindo. Pensa, você já está num problema, e a mulher falando, entra na frente de um trem, mulher mal não tem coragem, eu te amarro na linha. Pensa na dificuldade, tu já está sofrendo, e a mulher falando, morre. Vocês estão rindo, né? Mas a coisa é séria. Ué, tu se mantém íntegro? Tu se mantém íntegro esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. Em vez dela morrer, tá mandando o cara morrer. E pasme, no final da Bíblia é com ela que Jó tem mais filhos e ela continua na bênção. Então, irmão, não acompanha tua mulher não, tá? Acompanha ela não, que Deus restaura ela, Deus não vai jogar ela fora. Perdeu tudo. Mas Deus deixou a mulher. Porque Deus falou, senão não vai ser provação. Vai passar fácil. Então, eu vou deixar ela para falar com ele. Ó, olha a mulher chega nessa hora. Pode ser o homem também, eu vou salvar as irmãs aqui. Amém? Pode ser o homem também. Vou salvar as irmãs aqui. E pensa bem, você está lá no hospital, às vezes você está com o olho fechado. E aí você está lá, Senhor, me tira daqui, só que não consegue lembrar o olho. E o médico falando, pode ligar o aparelho, e você dizendo, não desliga, eu estou quase saindo dessa, e seu marido desliga. Pô, tu já está num momento difícil, em que muitos pensam no suicídio. Aí chega abençoado da esposa, do marido, e diz, olha, o negócio é o seguinte, hein? O negócio é tu morrer. Morre, desgraçado. Mas você está ali assim mesmo. Tu ainda continua íntegro, amaldiçoa Deus e morre. Agora, irmãos, quando nós falamos dos 3 amigos de Jó, a Bíblia diz que quando eles viram Jó naquele estado, eles ficaram 7 dias calados, porque era um quadro tão complicado, porque acostumaram ver Jó em um nível de bênção tão alto, que quando viram ele naquela situação, não tinham o que falar.
E não era, repita comigo, não era para falar nada. Tanto que Deus, no final, se você ler, ele vai repreender e vai falar: vocês não falaram nada que prestava com Jó. Falaram que Jó tinha pecado. Falaram que Jó não cuidou bem dos filhos dele. Você sabe qual é o nosso mal? Querer defender Deus. Deus não precisa que a gente defenda ele. A gente não é assim, a pessoa está passando por um aperto, a gente quer dar uma explicação. A gente quer arrumar uma palavra para consolar. E a gente erra, a gente fala coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. Só Deus, em vez de a gente ficar quieto. Sabe, se o crente tivesse que só ficar alegre ou alegrar pessoas, a Bíblia não dizia: se alegra com os que se alegram e... Você quer ver às vezes o que é difícil para mim? Morreu alguém, o pastor vai fazer o velório. O pastor tem que chegar lá bem. Ele quer chorar porque perdeu o irmão, ele também é o irmão da igreja. Mas ele não pode chorar, que se ele chorar, o nego vai falar: foi para o inferno, por que o pastor está chorando? Mas é uma alma, você tem que dar uma palavra de ânimo, até nessa hora. Inventaram isso. Canta louvor, não é hora de chorar, perdemos uma pessoa, foi para o céu. Mas a gente é humano, foi uma perda. Sabe qual é o nosso problema? A gente não entende a diferença de murmuração para desabafo. E é aqui que a gente fere pessoas e acha que as pessoas não têm fé. A Bíblia diz que Jó, a partir do capítulo 3, ele começou a desabafar. Porque todo ser humano em dificuldade, ele precisa desabafar. O ruim é quando ele encontra pessoas que o julgam mal. Você não tem fé. Você não serve a Deus nada. Você não é isso, não é aquilo. Porque a gente não é bom ouvinte, a gente tem mania de querer. E é aqui que a gente erra, fala coisas que não devia, julga as pessoas mal, usa o nome de Deus errado. Eles só deveriam escutar o desabafo. Irmãos, tem hora que as pessoas só querem ser ouvidas. Um dia eu fui falar para uma irmã: irmã, estou passando umas situações pelo meu filho, como está difícil. Ela disse: passou, e a fé que o senhor prega lá no altar? Eu disse: eu não posso desabafar porque eu sou pastor, então eu tenho que mostrar que eu sou super-homem a todo tempo. Por que a gente não aprende a ficar calado e ouvir as pessoas? Porque você sabia que muitas das vezes ela tem que ir num terapeuta, num psicólogo, porque só eles conseguem escutar? Porque o crente na igreja não ouve, ele quer defender a Deus, ele quer ter resposta para tudo. E a Bíblia diz que não havia motivo e não havia razão. Por que eu e você acham que a gente tem que dar resposta para tudo que as pessoas nos perguntam? Tem coisa que a pessoa me pergunta, eu digo: não sei, eu vou orar. Não sei, não sei. Não sei. Ora bolas, eu não sei. Se Deus falar comigo, eu vou falar. Mas a gente tem uma mania de querer defender Deus. E ninguém explica Deus. A gente tem uma mania de querer dar razão, de querer dar motivo. Isso está acontecendo por esse motivo. Isso está acontecendo por essa razão. E nem tudo tem razão, e nem tudo tem motivo. E às vezes a gente vem ficar calado, ouvir, abraçar aquela pessoa e dizer: olha, estou aqui, não sei o que fazer, mas poderiam pegar os cacos. A Bíblia diz que os cachorros que tiveram que lamber, os amigos poderiam ir lá e mostrar compaixão. Deixa eu coçar as tuas costas, tem tumor nas suas costas. Acredito que a mulher deve ter falado isso, mas deve ter cuidado dele. Eu não estou brincando, porque, irmãos, veja, eu não julgo essa mulher. Não é fácil para uma mãe perder 10 filhos num dia. Nem sempre porque você também blasfemou ou falou uma besteira, quer dizer que Deus vai considerar aquilo, não. Às vezes Deus sabe que no momento você pode falar, mas amanhã você fala: o que eu fiz, meu Deus, me perdoa, eu não deveria. Eu falo de maldição, de comportamento de pessoas que se voltam contra Deus. Não é de gente que em algum momento culpa Deus ou sente, porque nós somos seres humanos. Isso pode acontecer. Eu tenho um espasmo e eu falar uma coisa que não devia. Mas em vez da gente esperar, você não tem fé, você não tem isso, você não tem aquilo, não dá tempo para a pessoa. Por que não procuraram aliviar as feridas? Por que não procuraram cantar um louvor, ler a Bíblia com ele, mas preferiram
tentar achar razão e motivo e começaram a julgar ele, porque diziam para ele: Jó, não é possível, você pecou, se arrependa, você cometeu algo grave. E Jó dizendo: não pequei, eu vivo justo. Quando Jó falava: eu sou justo, como é que você tem coragem de abrir a boca e falar que é justo nessa condição? Leia lá e você vai ver. Eu estou minimizando, falaram coisas muito pesadas, acusaram ele a todo tempo, ao ponto de Deus chegar no final e falar. Quer ver, os irmãos vão achar da mídia lá pelo capítulo 40, ele vai dizer: olha, vocês não falaram o que era certo de mim com meu servo Jó. Irmão, só Deus sabe o tempo que eles ficaram falando. O que vocês falaram não é certo. Nada do que disseram é certo. Vocês não falaram nada que presta ao meu respeito com Jó. Deus condena todo tipo de conselho. Por quê? Porque a gente não sabe ficar calado e escutar o desabafo de algumas pessoas e guardar para nós. Olha lá. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse Elifaz de Temar: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram, repita comigo, não falaram o que é certo ao meu respeito com meu servo Jó. Está vendo como é que você erra quando você quer defender a Deus? Deus não te pediu para defender ele. Deus não precisa ser defendido. Se alguém se ofender com ele, deixa que ele sabe curar. E ele está curando gente aqui nessa noite. Ele fere, ele cura. Ele sabe fazer isso. O problema nosso é querer dar explicação e motivo para tudo. Razão e motivo. E muitas das vezes seu irmão que está passando por um momento difícil, ele precisa encontrar alguém que ele possa desabafar e não ser julgado, porque nós temos fé e servimos a Deus, mas temos um lado humano, repita comigo, temos uma alma, e essa alma precisa falar. O problema nosso é que a gente não escuta, interrompe, já diz para aquela pessoa: olha, eu falo que no Gêmeos, se a pessoa está chorando, deixa chorar. Vai cortar o choro da pessoa? Era para chorar junto. Não, não chora, meu irmão, era para todo mundo chorar. É para isso que tem os grupos pequenos. Para ver quebrantamento, choro, desabafo, as pessoas se abrir. E tem gente que interrompe isso. Chorar faz bem. Eu tenho hora que eu tenho que dobrar o meu joelho e chorar muito, e depois que eu me derramo diante de Deus, eu me levanto melhor. Tem algumas pessoas que se curam de outro jeito. Nada é mais libertador para mim do que o choro. Quer me ver bem, me deixa chorar. Eu sou um homem que chora bastante. E choro fácil. E como é bom chorar. Só que o nosso problema é, em vez de ficar calado e orar, é ficar todo dia dando conselho, mandando uma mensagem, tentando dar. A gente está só atrapalhando Deus trabalhar. Pensa que está ajudando, a gente só está atrapalhando. Ore pela pessoa e peça a Deus, esteja perto dela. E quando ela começar a falar, irmãos, a irmã Diva é uma das crentes mais fiéis que eu conheço em toda a minha vida. Eu fiquei 1 ano indo para Jaú, levando ela para fazer um tratamento de câncer no intestino. Ela passou por isso. Ela, debaixo de chuva, ela chegava na igreja de Sombrinha, dizimista fiel, não faltava um culto. Veio câncer no intestino. Começamos a ir para Jaú. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, gastando em cada viagem R$240. Eu vim entrar na farmácia, R$460 de remédio. Tinha dia que ela falava atrás assim: puxa vida, não entendo porque o Senhor deixou eu passar por isso. Eu na frente eu ficava quieto. Quando estava perto dela operar, de ser liberada do tratamento,
ela levantou naquele dia que fomos para Jaú sangrando. Ela entrou dentro do carro e disse, pensei que eu estava melhorando, quanto tempo vai demorar isso? A Shirley começou a chorar, eu senti um peso tão grande, fomos para Jaú, ela teve que ficar internada. Eu voltei tão pesado que eu vinha dirigindo pelo acostamento, eu não tinha vontade de chegar em casa, tamanha era amargura e sofrimento. Agora quem olha diz, não tem fé, não é serva de Deus. Quem de nós já passou com câncer no intestino e sentiu dores tão terríveis, só uma morfina acalmar, e está indo para Jaú e passar 4 horas numa quimioterapia, algo que deixa você mais arrebentado do que nunca, para saber o que é. Eu ficava quieto, eu mudava de assunto, eu brincava, eu botava um louvor, eu tentava fazer ela rir, parávamos nas estradas para tirar flores, mas eu sentindo por dentro, meu Deus, que resposta eu daria para essa irmã? Não tinha o que falar. Mas agora foi lá, operou, fechou, tratou o câncer, botou a bolsa para dentro e vai voltar para a igreja para adorar a Deus. Você sabe o que eu falei? Eu falei, irmã Diva, no seu lugar eu ficava em casa e não fazia quimioterapia. Eu desistia. Eu ficava em casa. Eu não passaria por isso. Veja, não falei o que era certo. Não falei o que era certo. Esse é o nosso problema. Se a gente abrir a boca, a gente atrapalha, porque tem coisa que não tem motivo e não tem razão. E a gente quer defender Deus, a gente quer defender todas as pessoas, ao invés da gente só ficar em silêncio. Ao invés da gente ajudar a pessoa a descer do carro, abrir o carro e auxiliar como eu fiz durante 12 meses. E foi um período que Deus preparou o melhor carro da minha vida. Porque Deus disse, você vai levar a minha filha num carro macio para Jaú. Que era o Corolla. Ela deitava num banquinho de couro, pensa num carro macio, ar-condicionado, para levar ela para Jaú. Porque quando aquele carro veio para mim, eu disse, meu Deus, não é hora de eu ter um carro desse. Não é hora de eu ter um carro desse. Como é que eu vou ter um carro desse? A minha casa está tudo sem acabamento. Minha casa não tem, meus filhos estão dormindo no chão. Depois eu fui entender. E foi eu acabar de tratar ela, ou acompanhar ela no tratamento, para Bito Carlos comprar um carro novo, consegui levar ela, eu consegui vender o Corolla e consegui arrumar minha casa. Então, o texto vai dizer que Jó passa por tudo aquilo, e ele vai dizer para Deus, antes os meus ouvidos te ouviam, agora os meus olhos te veem. Escute o que eu vou te dizer. Uma moça, uma semana antes de casar, já havia distribuído todos os convites, alugado, pagado com antecedência o lugar da festa, descobriu que o seu noivo a estava traindo. Chegou na sua avó e disse, vó, se eu tivesse descobrido antes de espalhar o convite, mas agora todo mundo vai ter que saber o motivo, que vergonha, que vexame. E sua avó foi no fogão, era uma senhora sábia, e colocou 3 águas para ferver. Numa ela colocou uma cenoura, na outra ela colocou ovo, e a outra ela deixou fervendo, e disse, filha, olha só, essa cenoura entrou dura nessa água. Olha como é que ela saiu mole. Esse ovo entrou mole, olha como é que ele saiu duro. Agora ela pegou o café, misturou na água e disse, vamos tomar um café. Ela disse, assim são as provações e os fogos da vida. Tem o poder de nos tornar pessoas de autocomiseração, depressivas, para baixo, com palavras de derrota, fracas, debilitadas, coitadinhas. Como aquela cenoura, pessoas mole, ou tornarmos pessoas duras, implacáveis. Pessoas amargas, ressentidas.
ou a gente aprende com tudo e faz daquilo um café. Faz daquilo um momento de comemoração. Porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não preciso entender. Eu não preciso saber o motivo. Eu não preciso saber a razão. Eu sei que no final de tudo, tudo será para o meu bem. Porque essa estrada é boa e nós vamos andar por ela. Diz a Bíblia. Voltem lá. Sabemos que Deus faz todas as coisas que cooperam para o bem. Parabéns, vocês estão firmes aí, daqueles que amam, isso que chamado de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se eu não me engano, no 44:10, vê se é isso. De Jó 44:10 ou 42:10. Ah lá. Quando Jó orou por seus amigos. Repita comigo. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Põe na tela Marcos 11:25. E vê se você tem que fazer o mesmo. Vê se você tem que fazer o mesmo. Lê lá. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, faça o quê? Porque se você não perdoar, o que vai acontecer? Por que eu disse no começo que crentes magoados não vão conseguir andar com Deus? E pior, nunca entrarão nos céus. Perdão para você não é uma questão de vontade. É uma questão de decisão. Não espera ter vontade para perdoar. Faça. E não espere a outra pessoa te dar retorno. Limpe o seu coração. Ore e depois comunique à pessoa que a perdoou. Ela precisa saber. Esses dias eu estava assistindo um filme com a Fernanda, e a única coisa boa do filme, vocês vão até se assustar, a única coisa boa que eu disse que me passou uma mensagem. O pai envolveu o filho nas drogas, o filho tinha que vender droga para o pai era implacável, o cara deu uma machadada na cara do filho, o médico disse, se levarmos ele agora para o hospital, dá para reparar a face dele. O pai dele, deixa assim para ele aprender. No final do filme, o cara vai lá matar o pai, e o filho está dentro da casa, e ele está deitado na cama, e quando o cara vai atirar no pai, o filho chega e mata o pai primeiro, dispara um monte de tiro de pistola no pai. O cara que deu machadada na cara dele, ele matou o pai. Ou matou o cara, o pai primeiro. Foi atirar no cara, não tinha mais bala, sentou. A raiva era tanta pelo pai, que ele queria matar o pai primeiro, não queria deixar que aquele cara matasse. Se você não acreditar, minha mãe me abandonou por 2 vezes na infância. Foi embora e me largou na mão da minha madrasta, que me acordava todo dia de manhã e dizia, seu filho daquela que destruiu meu casamento, seu pai tirou ela de uma zona. Eu fui violentado por vizinhos.
Desde os meus 3, 2 anos de idade, eu lembro de tudo. Eu só não vou dar detalhe para vocês vão ficar assustados o que eu sofri como criança, o que eu passei. E tem pessoas aqui que não podem ouvir isso. Você sabe qual era o meu pensamento? Matar a minha mãe e beber o sangue dela. Era o maior desejo que eu tinha na vida, de tanto ódio que eu tinha dela. O cara me deu um soco no nariz, eu peguei uma 12, fui para a porta da casa dele, sentei na varanda e falei, quando ele chegar do hospital, ele era enfermeiro, às 3 horas, eu vou dar um tiro no peito dele e matá-lo, mas disse, se eu matar ele, eu vou preso e não mato minha mãe. Fui para casa, coloquei a 12 debaixo da cama, provoquei a minha mãe, dizendo, hoje se ela falar alguma coisa, eu vou atirar na cara dela. E foi o dia que Deus não permitiu, eu não era crente, tá, gente? Não permitiu nada acontecer. Quando eu aceitei Jesus, dava o meu dízimo na igreja, nada mudava. Meu pai desempregado, as roupas acabando. Um dia eu indagando, eu dou o dízimo, a minha vida não muda. Saí, fui na casa de um irmão, ele estava lendo a Bíblia sem camisa. Eu falei, irmão Almir, tem entregado o dízimo, mas não entendo, minha vida não prospera. Ele falou, você conversa com a sua mãe? Eu disse, não. Ele disse, esse é o motivo. Eu falei, não, a Bíblia diz, se eu tiver alguma coisa contra o irmão. Ele disse, imagina contra a mãe. Eu disse, o quê? Eu vou ter que pedir perdão à minha mãe? Vem eu andando na rua, pensa numa coisa difícil, gente. Pensa numa coisa difícil, é se humilhar para alguém que te fez mal. Mas a Bíblia manda fazer isso. Porque Deus fez isso por nós. Se você é crente, nasceu de novo e vive o Evangelho e crê que Ele perdoa os seus pecados, é nascido de novo, essa mensagem é para você. Não tem como entrar no céu. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, Ele não perdoa. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai do céu não perdoará os seus pecados. Se você se recusar. Então olha como é que não tem opção. Agora, por que Deus está falando isso com você? Porque Deus sabe que ninguém vai conseguir servi-lo magoado. E outra coisa, isso é um princípio. Se você se chateia com pessoas, você se chateia com Deus. Se você aprender a amar aqueles que te odeiam, você vai se dar muito bem com Deus. Se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém quando estiver orando, por isso que a temática da semana é magoados. Não funciona a oração de alguém magoado. Não é eu que estou dizendo, não é o pastor Joel, não é o apacentai, que muitos criticam, que a gente acompanha uma temática. É bíblico, versículo 25. Pastor, mas o senhor falou da oferta. Mateus capítulo 5 fala. Se for dar a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa com o seu irmão, veja, como que Deus leva a sério a sua contribuição. Deus disse, deixa a oferta no altar. Porque tem crente que fala assim, eu estou magoado, não vou entregar meu dízimo, minha oferta, não adianta ofertar. Não, Deus diz, deixa a oferta no altar. Tá, irmão? Está magoado? Traz seu dízimo que eu vou esperar aqui. Até sei lá e consertar. Acharam para mim, Mateus 5? Quando for dar a oferta e lembrar que tem alguma coisa com alguém, deixa a oferta e vai e reconcilia com o seu irmão. Se eu não me engano, deve estar para o versículo 39, 38 de Mateus capítulo 5.
5:23. Coloca o versículo 23, por favor. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não é nem você, se alguém tem algo contra você, 24. Deixe a sua oferta ali no altar e vá reconciliar-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. O que eu posso fazer nessa noite depois de uma pregação dessa? Dizer para você que esse é o momento de ficarmos de pé e de não orar por nós, mas esse é o momento de nós liberarmos o perdão para alguém. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É ruim, porque a mágoa ou sentir raiva de alguém, eu me apego nisso. Agora veja, talvez você fique se perguntando qual foi o motivo da pessoa ter te feito isso contigo, qual foi a razão, e Deus está dizendo, meu filho, não tem motivo e não tem razão, o pecado entrou no mundo e as pessoas são assim. Mas eu os amei enquanto vocês eram pecadores, da mesma forma vocês precisam agir, perdoando. Se lembrar que tem alguma coisa contra alguém agora, perdoa. Perdoa. Depois você vai e comunica a pessoa. Eu te perdoei. E vê como é que vai ficar a sua vida daí para frente. Porém, esse sempre será o nosso desafio para andar com Deus. Quer ver a sua vida mudar? Quer ver você sentir vontade novamente de buscar Deus, os dons voltarem, você sentir alegria no Espírito? Arranque de dentro do seu coração essa mágoa. Ela pode estar levando a sua família a adoecer. Ela pode estar impedindo Deus de operar no seu lar, na vida dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada quando ele orou por aqueles que o acusaram no momento mais difícil, que abandonaram ele no momento mais difícil. Sabe, aqueles que eram para ajudá-lo, aqueles que eram para lhe fazer bem, mas só lhe fizeram mal, só lhe acusaram, só lhe trouxeram mais peso e mais dor. A Bíblia diz, e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos.